Imagine você, em um dia comum, saindo para encontrar amigos, sem imaginar que essa seria a última vez que seus entes queridos a veriam. Zoe Campos viveu esse pesadelo. Uma noite trivial se transformou em um mistério sombrio que levou anos para ser desvendado, revelando uma traição inimaginável e um crime hediondo. Prepare-se para mergulhar na história de Zoe, onde a confiança se quebra e a verdade emerge de um lugar sombrio e inesperado. Se você prefere consumir suas histórias de crimes reais no formato de áudio, você está no lugar certo. Aperte o play, coloque seus fones e prepare-se para desvendar os detalhes chocantes do caso de Zoe Campos. Mas antes de começarmos, se você gosta de podcasts como este e quer apoiar o canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Agora, vamos à história. Zoe Campos nasceu em 4 de setembro de 1995. Ainda quando era bem novinha, queria ajudar aos animais abandonados. Por isso costumava trazer animais carentes para casa e insistia que sua família a ajudasse a tratá-los até que recuperassem a saúde ou dar-lhes um lar. Aos 18 anos, era muito responsável e não se metia em encrencas. Aliás, ela nunca foi uma pessoa de muita curtição. Um de seus sonhos era ajudar animais abandonados, mas infelizmente este sonho nunca pôde ser concretizado. 17 de novembro de 2013 foi uma noite bem movimentada para Zoe. Visitou sua amiga April, que tinha acabado de ganhar bebê, onde outros amigos também foram. Então foi uma reunião bem animada. Saiu de lá às 9 da noite e foi para a casa de sua irmã Savannah, onde jantaram e assistiram a um filme. Zoe resolveu passar a noite lá. A moça dormiu no sofá. De manhã, Savannah viu que Zoe não estava e nem seu carro, e achou estranho, pois não era do feito da irmã sair sem avisar. Ela ligou para Zoe, mas sem sucesso. Em seguida ligou para sua mãe Melinda, que estava trabalhando em um bar local na noite anterior. Melinda contou que por volta das 2:30 da madrugada, Zoe ligou perguntando se ela precisava de carona. Isso foi bem incomum, mas nada que chamasse atenção. Porém, Melinda esperou por meia hora e a filha não apareceu. Ela achou que a menina tivesse caído no sono e não se preocupou. Esta situação preocupou mãe e filha, e ligaram para amigos de Zoe e até hospitais, mas nenhum sinal da moça. Por volta das 17 horas, elas ligaram para a polícia, mas a polícia pediu para ter paciência, pois a moça poderia ter fugido e que logo retornaria. Na verdade, eles só iriam fazer algo após 24 horas do desaparecimento, mesmo as duas mulheres explicando que Zoe jamais faria algo do tipo. No dia seguinte, Mônica, tia de Zoe, viu o carro da sobrinha em uma estrada. Mesmo os vidros sendo escuros, ela percebeu que o motorista era um homem na casa dos 20 anos e usava um moletom. Ela seguiu o carro, mas infelizmente acabaram o perdendo de vista quando ele fez uma curva. Mas depois o carro foi encontrado abandonado no Driftwood Apartments, que era no conjunto de apartamentos onde Zoe morava. Mônica ligou imediatamente para a polícia e os notificou sobre esta descoberta. E quando os policiais chegaram lá, revistaram o carro, mas não havia nenhum sinal de Zoe. Foram encontrados no carro fita adesiva, a jaqueta preta de Zoe, um moletom desconhecido que parecia pertencia a um homem e um carregador de celular. Tudo isso foi levado e as roupas foram enviadas para a perícia. Enquanto isso, analisaram os registros telefônicos de Zoe e, mesmo que não conseguissem encontrar a localização exata onde estava o telefone dela, eles conseguiram identificar a última atividade conhecida no telefone dela, e foi perto de um lugar chamado Lowry Field. Mas este lugar não é nada seguro, pois há muitos negócios criminosos e trabalho adulto na área. Então imagine a surpresa da família de Zoe quando descobriram que seu último local foi nesta área ou perto de lá. Bem estranho, não? Tudo o que a família conseguia pensar
era que a moça poderia ter sido sequestrada e ter sido levada para lá. Durante a investigação, pessoas próximas da moça foram ouvidas, incluindo ex-namorados. Curiosamente, nos registros telefônicos de Zoe, estava que ela, na noite de seu desaparecimento, ligou para Ben, o namorado de sua mãe. Mas ele tinha um álibi e estava tão preocupado quanto os outros. Então os detetives decidiram falar com todos que participaram daquela reuniãozinha na casa de April. Dentre eles estava Carlos Rodrigues. Ele foi interrogado em 25 de novembro. Carlos era amigo de um amigo que basicamente conhecia Zoe através de um amigo em comum. Eles não se conheciam muito bem pessoalmente. O rapaz também disse que ele e Zoe saíram mais ou menos na mesma hora, e ele não sabia o que aconteceu daquele momento em diante. Bem, algo em Carlos parecia estranho, mas não havia provas contra ele. Mesmo assim, a polícia decidiu ficar de olho nele só por precaução. 9 de dezembro. 2 semanas depois, Carlos foi chamado para outro interrogatório e, desta vez em depoimento juramentado, sua história mudou completamente. Ele admitiu que mentiu no primeiro interrogatório. Naquela noite, os dois começaram a conversar pelo Facebook e ele a convidou para sua casa para fumar substâncias ilegais. Carlos admitiu que queria ser amigo dela ou algo mais. Queria apenas se divertir com ela. Ele disse que Zoe foi até sua casa naquela noite, mas ele não tinha nenhuma substância ilegal. Então ela saiu para comprar, mas ela nunca mais voltou. Zoe, aquela moça pura, envolvida e sabendo onde comprar substâncias ilegais? Essa história foi muito bizarra. Carlos jurou que não tinha nada a ver com o desaparecimento dela. Mas vamos lá. Adivinhem onde Carlos morava? Em Lowry Field. E sabemos que o último paradeiro conhecido de Zoe foi a menos de 1,5 km de Lowry Field. Mas a situação estava crítica, pois não haviam provas físicas que ligassem Carlos ao caso, então não poderiam incriminá-lo. O rapaz foi interrogado novamente, para ver se teria alguma contradição. Sua casa foi revistada pela polícia, mas como Carlos havia se mudado, muitas coisas mudaram e encontrar evidências estava ficando cada vez mais difícil. Mas surgiu uma luz no fim do túnel. Aquele moletom masculino que foi encontrado no carro da Zoe foi constatado que era de Carlos e que possuía DNA de Zoe. Mesmo após esta descoberta, as investigações sobre o desaparecimento da moça se perdurou por mais de 4 anos, acredita? Pela 1000ª vez, Carlos foi interrogado, mas dentro do Centro Correcional do Condado de Lubbock. Sabe por quê? Carlos estava preso por perseguir uma ex-namorada. Foi somente em julho de 2018, quando um interno do mesmo centro correcional contou aos detetives algumas informações muito perturbadoras. Disse que durante uma conversa com Carlos sobre sua casa ter sido revistada, Carlos disse secamente: "Eles não encontrariam nada até moverem o concreto." Esta foi a maior pista no caso de Zoe até aquele momento, e os investigadores foram imediatamente à antiga casa do rapaz para mover o concreto. Com a ajuda de cães farejadores de cadáveres, eles se concentraram em uma área específica no quintal, provavelmente uma área que havia sido coberta com concreto, mas curiosamente a polícia nunca mencionou ter encontrado nenhum concreto. Mas logo quando cavaram o chão, encontraram alguns ossos. Eles ficaram horrorizados com esta descoberta. Sem perder tempo, a polícia enviou os restos mortais para análise, mas os restos eram de animais. Isso foi muito decepcionante. Então, os detetives decidiram jogar um verde em Carlos. Em mais um interrogatório, soltaram que encontraram ossos em seu antigo quintal e analisaram bem a reação do rapaz. Ele ficou aparentemente em pânico, mas calmamente pediu um advogado e disse que não iria cooperar. E eu te pergunto, quando foi que ele cooperou? Mas aquela reação era tudo o que os investigadores precisavam. O interessante é que até aquele momento eles não sabiam que os ossos eram de animais, porque os resultados dos testes ainda não haviam saído.
5 anos após o desaparecimento de Zoe, Carlos finalmente estava pronto para confessar. Em sua mente, a polícia já havia encontrado os restos mortais de Zoe, e os detetives o deixaram pensar isso. De fato, Zoe foi para a casa de Carlos naquela noite e testemunhas alegam que as coisas entre os dois deu uma esquentada. Mas que nada demais aconteceu entre eles, pois eles foram fumar cigarros que continham uma substância altamente ilegal. Mas para a polícia e a família dela, Zoe teria sido forçada a consumir essa substância ou se ela o fez na verdade. Esta substância é um químico incrivelmente psicoativo, que causa altas alucinações intensas e uma perda completa da noção da realidade. Carlos confessou que depois de fumar, virou-se para olhar para Zoe, mas ao olhar não viu a moça, mas sim um demônio, e isso o aterrorizou por completo. Seu pavor foi tão grande que ele golpeou Zoe com toda a sua força antes de tirar a vida dela com as próprias mãos. Depois viu que a moça estava morta e cavou uma cova rasa em seu quintal e enterrou o corpo lá. Ao que parece, depois que ele percebeu o que de fato tinha acontecido, ele fez uma cova mais funda para não correr o risco de alguém encontrá-la. Em 16 de novembro de 2018, Carlos foi levado para o quintal de sua antiga casa e, após apontar o local exato, a ossada de Zoe foi encontrada. Carlos foi imediatamente preso e acusado do assassinato de Zoe, mas ele alegou ser inocente e ficou preso enquanto aguardava o julgamento. Ele escreveu uma carta para a mídia, basicamente confirmando o fato de ter tirado a vida de Zoe. Contava os detalhes do crime e dizia que estava arrependido e que aquele segredo era uma grande fardo. Mas no tribunal alegou inocência. Ele pediu desculpas à família de Zoe e disse que não é um assassino e que foram as alucinações que o levaram a fazer aquilo. O julgamento foi realizado em 2022. Carlos Rodrigues, de 29 anos, foi considerado culpado pelo assassinato de Zoe Campos e condenado à prisão perpétua. O funeral de Zoe foi realizado em 4 de dezembro de 2018. Finalmente, todos puderam se despedir da moça. A história de Zoe Campos é um lembrete trágico e brutal dos perigos obscuros que espreitam no mundo das drogas. A busca por euforia e a fuga da realidade podem abrir portas para um abismo de consequências inimagináveis, destruindo vidas e famílias para sempre. As drogas não apenas alteram a percepção, mas também podem despertar impulsos violentos e irracionais, transformando encontros banais em tragédias irreparáveis. Que o sofrimento de Zoe sirva de alerta. A ilusão proporcionada pelas drogas nunca valerá o preço de uma vida. Se este episódio te impactou e você quer continuar explorando histórias reais e chocantes como esta, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos podcasts. Compartilhe este episódio com seus amigos e ajude a espalhar a conscientização sobre os perigos que discutimos aqui. Até o próximo caso.